hoje vai ter uma sessão que vai ter 3 partes, né? A gente vai começar falando uma visão geral de bases de dados dentro do Azure. Depois eu vou chavear um pouquinho para como é que a gente lidera uma conversa de dados nos nossos clientes. E depois a gente apresenta rapidamente, eu sei que todo mundo já conhece, né, mas a gente apresenta novamente para vocês o Microsoft Fabric e o AI Foundry, então, ou Microsoft Foundry. Então esse é o nosso objetivo do dia, espero que seja produtivo, vamos lá. Bom, hoje em dia a gente sabe que a gente tem dados em todos os lugares, né? A gente observa, eu fiz uma pesquisa e em 1975 a humanidade gerava menos de 1 exabyte de dados, gerou menos de 1 exabyte de dados naquele ano, 75, foi a década que eu nasci. Nos anos 2000, 1.5 exabytes. Alguém tem ideia de quanto que a gente gerou em 2025, 25 anos depois? O número é absurdo, 181 zettabytes. Um zettabyte são 1000 exabytes. Então assim, a explosão de dados ela é real. A gente gera dado assim, de uma maneira exponencial, cada vez mais. E de repente veio, né, junto nesse boom de dados que a gente tem que ter sistemas cada vez mais capazes, a gente veio com a IA. E aí surgiram os LLMs e tudo mudou. Então, quando a gente olha para esse mundo novo, onde a gente tem IA, a gente sabe que IA não vai funcionar se a gente não tiver uma fundação de dados bem feita. Esse gráfico aqui, ele meio que mostra para a gente como que os nossos clientes têm que endereçar o uso de dados e como que eles extraem o maior valor dos dados nessa época de inteligência artificial. Quando a gente olha ali mais para a esquerda, lá no começo do gráfico, a gente vê aqueles clientes que estão com toda a sua infraestrutura de dados baseada em sistemas mais antigos, legados ou até on-premises. Quando a gente olha para a direita, a gente vê os clientes que estão avançando na tecnologia, que estão modernizando, que estão seguindo à frente. E você claramente observa que você vai ter um grande ganho quando você está ali no quadrante superior direito. É onde o teu cliente vai ter a melhor experiência, onde ele vai conseguir criar soluções de IA mais eficientes, que vão estar mais conectadas com os clientes deles. E nós, né, como ecossistema de parceiros aqui, nós temos essa missão de guiar o nosso cliente nessa curva. Então a gente vai tentar trazer ele desse estágio que ele está, onde os dados estão às vezes on-premises, às vezes não estruturados, ou às vezes só em sistemas transacionais antigos, para uma situação moderna, onde os bancos de dados já são gerenciados, onde eles têm um alto desempenho, alta capacidade, né? A gente vai buscar então fazer essa jornada que está ali embaixo dentro do nosso slide. Modernização, procurar olhar para o futuro com uma forma estruturada, criando um plano estruturado, para que aí a gente consiga habilitar esses clientes a inovar com IA, tá? E com isso ter mais conexão, fazer mais negócio. Então a nossa missão aqui como ecossistema de parceiros, ecossistema de parceiros da Microsoft e fornecedores para os nossos clientes é criar essa jornada. E para isso a Microsoft ela tem trabalhado de uma forma bem interessante para endereçar alguns desafios que a gente mapeou. Então, quais são os desafios que a gente vê? É que os sistemas, as aplicações, eles até agora há pouco tempo, antes do boom de IA, eles eram sistemas criados para fazer coisas. Então você ia lá e criava uma aplicação para fazer isso, para fazer aquilo, né? E agora os sistemas eles estão evoluindo com a IA generativa porque estão tendo a necessidade de entender as coisas. Eu vi um material há alguns dias atrás que falava que você criava aplicações determinísticas. Então você tinha que criar exatamente o caminho correto que aquilo ia dar certo. Você ia gerar um relatório, você tinha que dizer exatamente o que deveria ser gerado e você tinha que ter uma entrada extremamente detalhada e alinhada com aquele objetivo de negócio que estava escrito na sua aplicação. Com a IA generativa,
o problema ele varia. E aí a generativa, ela oferece a possibilidade de você endereçar vários problemas diferentes. Então, esses desafios acabam acontecendo porque são muitos dados. A gente vê que a quantidade de dados é absurda, as empresas geram dados tanto quanto nós na nossa vida social. Esses sistemas, eles precisam se adaptar a esse volume gigante de dados e essa flexibilidade, essa fluidez dos dados. Os sistemas de IA têm que se conectar a esses dados e, para completar tudo, os volumes são gigantescos. E a forma de pesquisar esses dados para a inteligência artificial também mudou. Não é mais o relacional, né? A gente está falando agora de busca vetorial, então muda muita coisa. Resultado, nossos sistemas de bancos de dados tradicionais que estão aí no mercado não interessam tão bem ou não estavam preparados para endereçar tão bem esses grandes desafios que a gente está vendo aqui. O que a Microsoft tem feito? Tem buscado modernizar o nosso portfólio de base de dados. Então, qual que é a ideia, né? A gente está construindo uma plataforma, ou evoluindo a nossa plataforma, de tal forma que a gente consiga atingir ali esses objetivos principais, que são ter uma escala suficiente ou capaz de endereçar dados para IA, ser capaz de fazer processamento em tempo real, porque em alguns casos, vamos dar um exemplo, sei lá, Black Friday. Black Friday eu quero saber se está tendo venda do meu produto no instante que eu olho ali no dashboard. Eu não posso esperar meia hora para ver se vendeu ou não. Eu tenho que saber se a minha cadeia de logística está entregando o produto na hora. Não posso esperar 2, 3 dias para ter o relatório de logística. Então, dados em tempo real. Preciso ter esse suporte vetorial, que é uma nova forma de buscar dados para que os agentes de inteligência artificial consigam realmente criar conhecimento em cima daquele dado e não seja só mais uma informação, né? E eu preciso integrar, preciso ter toda essa plataforma de dados integrada com a minha plataforma de IA. Então, estamos trabalhando para que os nossos principais produtos de base de dados enderecem esses elementos principais. E a gente está falando principalmente dos nossos bancos de plataforma que estão lá dentro do Azure. Então, falando, por exemplo, do Cosmos DB, ou Cosmos DB, né? A variação na forma de falar, o Postgres, o Azure SQL, que são todos já conhecidos, todo mundo já ouviu falar, e agora dois novos produtos aqui, dois novos serviços que a gente lançou recentemente, que se vocês ainda não tinham ouvido falar, recomendo dar uma olhadinha. O DocumentDB, que é a nossa solução, que é compatível com a API Mongo. Então a gente já tinha lá uma compatibilidade dentro do Cosmos, mas agora a gente criou um produto especializado, realmente muito compatível. E o Horizon DB, ou Horizon DB, depende também da fonética aí, que é a nossa versão de ultra escala para o Postgres. Só a título de curiosidade, ChatGPT todo mundo conhece, já ouviu falar, roda em cima de Cosmos. Tá? Toda a parte de dados que o ChatGPT, que o OpenAI utiliza, está em cima de Cosmos. Então são bases de dados que estão evoluindo bastante para que a gente enderece esses objetivos aqui. Agora, antes de eu avançar, eu queria comentar uma coisa importante. Eu queria ressaltar aqui que a gente pode ter os nossos clientes rodando os bancos de dados na nuvem, na forma de infraestrutura como serviço. Tem produtos que são extremamente competentes para entregar valor no modo de infraestrutura como serviço. Mas a gente tem que sempre lembrar que no modo de infraestrutura como serviço, o cliente ele vai ter um custo operacional alto. Por quê? Porque numa nuvem, ou às vezes até no próprio data center, é pior ainda, né? Na nuvem, ele não vai cuidar do data center, ele não vai cuidar do hardware nem da camada de virtualização, isso a gente já sabe. Mas em IaaS, ele vai ter que cuidar do sistema operacional, ele vai ter que instalar o servidor de banco de dados, ele vai cuidar do DR, do backup. É todo um esforço que ele, como cliente, ele é obrigado a manter, investir, atualizar
para manter uma infraestrutura ali on-premises ou dentro da nuvem. Então faz muito sentido nós como parceiros, nós como ecossistema, direcionarmos os nossos clientes para usar soluções de plataforma, PaaS. Por quê? Porque ele vai ter aí um burden eliminado, ele não vai precisar dedicar profissionais para desenvolver, para manter o dia a dia, para fazer o trabalho operacional. Então toda a parte de virtualização, de aplicação de patches, de DR, tudo isso aí fica por conta da Microsoft, está embutido dentro do serviço, dentro daqueles bancos de dados que a gente comentou agora há pouco. Então isso facilita muito o dia a dia do time lá de dados do cliente. Mais que isso, ele libera esses profissionais para trabalhar naquilo que realmente é importante, que é endereçar valor, que é entregar valor de negócio dentro das empresas. Então, o nosso convite aqui para vocês é: vamos sempre direcionar a conversa de dados dentro dos nossos clientes para os serviços de plataforma, porque a gente está agregando valor. A gente não vai precisar fazer projeto de DR, de HA, etc. Por quê? Porque é apertar um clique e o serviço de banco de dados está lá com a réplica da outra região, o DR habilitado, o Point in Time Recovery, então você tem uma série de benefícios. E ali está vermelhinho, porque a gente já tinha isso, óbvio, nos nossos bancos PaaS, mas a gente queria fazer um highlight, mostrar aqui que com essas novas versões, com essa modernização da plataforma de dados, a gente está agregando aqui toda uma gestão de desempenho e segurança de forma inteligente dentro dos bancos PaaS da Microsoft. Se a gente vê os números de capacidade, vou mostrar os números aqui do Horizon DB daqui a pouco, a gente vê que são coisas absurdas. O volume de dados que esses novos bancos de dados, essas novas versões são capazes de endereçar é assim, espetacular. Eu acho que um dos carros-chefe, né, apesar de ter toda uma história e todo mundo olhar e dizer, mas esse é um banco de dados muito antigo e que está vindo aí, né? Mas continua sendo o carro-chefe e continua cada vez mais trazendo novidades e implementando novas características, é o SQL Server. A gente acabou de lançar o SQL Server 2025, está disponível. O que é legal do SQL Server? Assim, você pode colocar ele em qualquer lugar. Ele está no Data Center, ele está no Azure como IaaS, ele está no Azure como Azure SQL ali dentro, porque por trás do Azure SQL é o SQL Server. Então é um banco de dados completo que ele vai, do jeito que está escrito aqui, do zero até a nuvem e entrega valor para os clientes. Hoje, com essa nova versão, a gente melhorou de novo mais um pouco toda a parte de segurança, tem um desempenho assim, espetacular. Tem algumas versões dentro do Azure, por exemplo, a gente tem lá o Hyperscaler, que se você for estudar a arquitetura dele, você vai saber que a gente desacoplou a camada de processamento do SQL Server da camada de storage. E ele é capaz de endereçar volumes absurdos de dados de uma forma eficiente. Então você consegue fazer cargas assim, gigantescas dentro da plataforma de Hyperscale. Então, são coisas que a gente está trazendo para o produto. Temos agora, nessa versão 2025, todo um ferramental de IA acoplado com busca vetorial, por exemplo, ali dentro. Né? Continuamos com foco nos desenvolvedores, então todo o suporte para desenvolvimento. E está na nuvem, está dentro do Azure. Então ele pode ser um PaaS, pode ser um SQL-MI. SQL-MI vai ser SQL Server 2025. Tá? Então é um produto que continua liderando e essa conversa a gente quer manter, a gente quer continuar focando nele e quer que vocês colaborem conosco nessa jornada. Bom, além do SQL Server, eu falei que ia mostrar os números do Horizon. Esse cara aqui é assim, para cliente que tem Oracle e também feliz, né? Pode pensar nesse carinha aqui. Né? Esse é o Horizon DB, ele é compatível com o Postgres. Acho que não sei se todos sabem, mas o Postgres ele tem uma linguagem que é o PL/SQL, ele é muito similar ao do Oracle, então é muito fácil de manter compatibilidade, 80, 90% de compatibilidade
de um banco Oracle com um banco Postgres, e a gente escalou o Postgres para números absurdos, tá? 3.000 vCores. Alguém já viu um banco de dados com 3.000 vCores? Eu nunca tinha visto. Não, é absurdo. Absurdo mesmo. 128 terabytes de armazenamento. Isso em uma instância. Imagina o que você pode fazer com um banco desse. E com tudo que o Postgres tem. É conhecido, todo mundo sabe no mercado, que a melhor busca vetorial em banco de dados que tem hoje está dentro do Postgres. Então, pronto para usar. Outra coisa super legal, a gente levou isso aqui também, essa solução, para o nível extremo de resiliência. Todo deployment de Horizon DB, ele é feito em multi-AZ e a gente garante menos que 1 milissegundo de latência entre essas AZs. Garantido no serviço. Então, realmente é algo único. Tá? E além disso, para completar tudo, eu tinha comentado da busca vetorial. Nessa instância de Postgres, a gente consegue ter 3 vezes mais desempenho que uma instância regular de Postgres. Ele realmente está todo preparado para endereçar cenários bem grandiosos. Né? Bom, então, o portfólio é bem completo. A gente não vai falar de Cosmos, porque também já tem muita coisa aí que vocês provavelmente já conhecem. Mas eu queria mudar um pouquinho a conversa, porque temos um portfólio super interessante, um portfólio completo, que endereça uma série de necessidades. Como é então que a gente vai no cliente e tem uma conversa que seja vantajosa para ele, para a gente como parceiro, para a Microsoft também? Então eu vou discutir com vocês aqui como que seriam abordagens para a gente falar de dados nos clientes. Quando a gente fica na frente do cliente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é com quem que eu estou falando. Estou falando com um cara que é ultra técnico, estou falando com um CXO. E dependendo do seu interlocutor, você vai ter uma abordagem específica. Nota que ela tem que ser complementar. Então, a gente como parceiro, na hora que você está na frente do cliente, não adianta você falar só com o CIO, o CDO, não adianta você falar só com o analista técnico, o engenheiro. Você tem que pensar e estruturar a sua conversa em vários níveis. Então, a nossa recomendação faça isso. Comece em todos os níveis, fale no nível executivo, fale no nível operacional e fale lá no técnico. Então, se você não fizer isso, a sua conversa vai ser mais difícil. Você pode até conseguir atingir o seu objetivo, mas vai dar mais trabalho. No caso de uma visão estratégica, o que você tem que buscar? Você tem que posicionar ali que a plataforma de dados ela é essencial para que você realmente extraia o máximo da IA. Então, a gente viu agora há pouco nas palestras anteriores, tanto do GitHub quanto do Mielk, que a gente tem assim, muita coisa pronta, que acelera, que facilita, mas uma coisa é certeza, se você não tiver uma plataforma de dados robusta, ou se o cliente não tiver uma plataforma de dados robusta, ele vai ter um desafio muito grande. O dado dele está no on-premise, está no mainframe, está na AWS, está não sei aonde. Cara, ele vai ter dificuldade, porque ele precisa de uma plataforma robusta para realmente trazer valor. Então você tem que buscar colocar essa mensagem para o executivo, para o CIO e, ao mesmo tempo, entender o negócio dele, buscar identificar quais são as prioridades que ele tem. Então, será que ele está buscando economia de custo? Será que está querendo um go-to-market mais curto? Qual que é o objetivo dele, executivamente falando? Então, na discussão executiva, apresentar a IA e a plataforma de dados como um habilitador e coletar informações para depois conseguir fazer essa conexão. O que é importante para ele, no negócio dele. Se você está num nível mais operacional, que está ali implementando o projeto, sei lá, um diretor de engenharia, um arquiteto, um enterprise architect, qual que é a abordagem? Você tem que ir um pouquinho mais deep. Você não vai falar genericamente de IA e de plataforma de dados. Você já vai trazer ali as plataformas, as soluções de dados do Azure. Então você já vai apresentar
o Azure SQL, o Horizon, já vai falar do Fabric, você já vai estar trazendo algo já mais factível, que ele já consegue perceber. Só que ainda não é uma visão técnica. Você vai apresentar a solução, a plataforma, mas você vai focar em custo de propriedade, em casos de uso, em uma visão holística de segurança, como é que você acelera, como é que a Microsoft pode apoiar com programas, com tecnologia, com parcerias, como vocês, enfim, investimentos. Então, a estratégia aqui, nesse nível que está mais no delivery, no dia a dia, mas ainda no nível de gerenciamento, gestor, é apresentar realmente a plataforma com uma visão técnica inicial, mas habilitando através de negócio, através de investimento. Como você já levantou lá do CTO, do VP, qual que é o driver da empresa dele, o que é importante para ele, você vai conectar essas duas mensagens. Você vai falar com o cara do TCO do Horizon DB, mas conectado com aquele problema de negócio que o VP passou para você. Então você já faz essa ponte de um com o outro. E uma das coisas que a gente sugere aqui é que você busque trazer, aterrissar uma POC, um MVP, um caso de uso. Ganhar o executivo que está nesse meio do caminho, né, que não é MVP, que não é técnico, mas ganhar ele para garantir que você consiga avançar e realmente trazer o produto para a mesa de teste. Tá? E aí você vai para o cara que está na mão na massa. Né? Um gestor ali de equipe de desenvolvimento, às vezes um engenheiro sênior, aquele cara que realmente está ali no dia a dia. Nesse pessoal, esses aí são os nerds, né, que querem saber só de codar. Né? E aí você tem que ir com a mesma abordagem. Põe o teu time técnico, o cara mais técnico do seu time, que mais conhece de SQL, que mais conhece de Azure, para ganhar o coração desse cara, para transformar ele num defensor, para habilitar ele. Então, putz, o cara não tem. Microsoft, me arranja aí uma subscription de teste, eu quero mostrar aqui para ele como que funciona. Né? Eu vou colocar o meu engenheiro que sabe pra caramba de Fabric para apresentar para ele, então eu vou realmente ganhar o cara no nível técnico. Se você conseguir ganhar o coração dessa pessoa técnica, ele vai defender dentro da organização a solução. Né? E aí você tem um decisor técnico que está do seu lado. Né? Então, a primeira visão geral de como conduzir essa conversa é tentar sempre fazer todas as dimensões. Não vá só no CIO ou no CDO. Se você for só ali, você não vai ter suportação do time técnico, suporte do time técnico. Não vai só no time técnico também, porque lá na frente o CIO pode falar, não, isso não é nosso objetivo de negócio, você está trazendo uma coisa aqui que não me interessa. Então sempre buscar interligar todo mundo. E o cara que vai aprovar e que vai mandar fazer é o cara que está ali no meio, o gestor ali de engenharia. Então também precisa dar uma atenção para ele e entender ali quais são os motivadores. Então eu não estou criando aqui nada rocket science, não estou inventando nada, mas é algo assim que a gente vê muitas vezes, e até dentro da Microsoft às vezes comete esse engano, né, de tentar e vai só num lado, ou só vai só no técnico, ou vai só no VP, né, e acaba não fazendo esse trabalho conjunto. Então a recomendação sempre é buscar essas três dimensões. Uma outra coisa que a gente também mapeou é que a gente tem aceleradores. São situações que o cliente enfrenta dentro do dia a dia dele, que podem facilitar a nossa conversa de dados dentro do cliente. Então, assim, como que eu coloco um projeto de dados? Se eu tiver um desses cenários aqui, eu posso ter uma porta de entrada. Eu vou listar aqui, primeiro, assim, algum tipo de barreira à inovação. Então, existe alguma barreira à inovação e eu percebi, eu mapeei, né? Ou eu quero, de repente, tentar descobrir se existe ou não essa barreira à inovação. Como que eu faço? Tá? Outra coisa, custo operacional, óbvio, né? Se tem custo operacional, você tem uma porta de entrada para discutir também. Time to market longo, o cara demora pra caramba para lançar produto. Né? Segurança, que é outro aspecto fundamental para iniciar uma discussão. Problemas de escalabilidade, DR, etc.
também, tá? E necessidade de ter soluções de processamento de dados em tempo real. Então, quando a gente tem um desses 6 aqui, a gente pode ter uma porta de entrada para iniciar uma conversa de dados, tá? Vou passar por cada um deles super rápido aqui para a gente entender, tá? Barreiras à inovação. Você olha para o ambiente do cliente e fala assim, cara, tem tudo lá. Tem várias nuvens, sistemas legados, mainframe, tem de tudo. Então isso acaba gerando barreiras, silos. Né? Você realmente mapeia isso. Como se descobre que existe isso aí, se você ainda não percebeu? Você começa a entrevistar, conversar e perguntar coisas como: quantos sistemas vocês têm? Qual que é o seu ERP? Onde que está o seu Data Lake? Você tem Data Lake? Você não tem? Como que é o seu analítico? Então, se você detecta esse ecossistema todo quebrado, isso aí com certeza é uma barreira para a inovação. Tá? E aí você começa a posicionar a plataforma de IA. Começa a tentar falar de unificação de dados, começa a falar de ter um painel unificado e manter os dados em cada um dos locais onde eles estão, simplificar a operação. Então você inicia a conversa dessa maneira e vai avançando. Então, por quê? Porque se você não tiver isso, se tiver silos, a IA é mais difícil de ser implementada. Tá? Então, primeiro ponto, barreira de inovação. Segundo ponto, alto custo operacional. Isso aqui é óbvio, né? Perguntar para o cara quanto que ele gasta. Gasto muito com time de operações. Quantos projetos você entrega? 2 no ano. E qual é o tamanho da sua equipe? 50. O que está acontecendo? Por que você tem tanta gente no dia a dia e custa tanto, se você não consegue entregar valor? Né? E aí você vai ter uma discussão de TCO, você vai falar de eficiência, né? Vai falar de preços, benefícios de preço que a Microsoft oferece, como por exemplo o Hybrid Benefit, né? E embutir aí a conversa de dados com a plataforma, porque aí você consegue avançar, ok? Terceiro ponto importante, time to market longo. Putz, detectou que o cara tem produto para ser lançado e ele não consegue. Tá? Ele é um banco, um bancão tradicional, ele tem lá time de produto, o cara de produto tem uma ideia fantástica, 9 meses para lançar o produto. Aí vem a fintech roxinha, 3 semanas. Né? Então, realmente tem uma discrepância, time to market longo. Por quê? Porque normalmente para lançar produto, para agregar valor para o negócio, você precisa realmente de uma visão de dados unificada. Então, de novo, você vai falar, poxa, vamos trabalhar aqui em dados em tempo real, vamos criar uma visão unificada de dados, vamos tentar agregar IA no seu ecossistema de dados, fazer um processo de integração, pensar numa infraestrutura que escala, ou seja, você tem aí todo um portfólio de temas que você pode abordar na tentativa de propor para ele uma redução de time to market, através da modernização da plataforma, obviamente. Bom, quarto ponto importante, postura de segurança. Tá? Segurança realmente, várias formas de você mapear isso aí. Putz, LGPD, essa é uma matadora, segurança e compliance. LGPD, GDPR, RIPA, PCI, como é que é o controle de acesso, dados confidenciais, mascaramento, tudo isso aí são features que a plataforma tem, que todas as soluções de dados da Microsoft possuem. Todos os bancos de dados quase nossos têm essas certificações. Então, se ele não está preparado, você pode entrar por aí na discussão. Tá? Criptografia de dados, controle de acesso, proteção nativa contra ameaças, integração lá com a solução de conformidade, Purview, enfim, tem toda uma discussão que você pode colocar. Escalabilidade também, já falamos, né? Tamanho do Horizon DB, mas não só o Horizon DB, o NoSQL, etc. Perguntas como provisionar, quanto tempo demora, como é que você tem backup, quanto tempo você demora para voltar ao seu backup, seu DR como funciona, mapeou problemas de ineficiência e de escalabilidade. Black Friday, como é que você trabalha, dias, eventos especiais, como é que você trabalha, você tem problemas, você tem que colocar plantão,
Você mapeou isso aí, começa a discussão de eficiência, de melhorar o desempenho e propor a plataforma também. E aí, por último, o último elemento que também você pode mapear é quando você tem você mapeia, identifica a necessidade de processamento de dados em tempo real. Então, hoje em dia, cada vez mais isso acontece, né? Não é só dados em real time, não está só mais no sistema industrial, fabril, que você tem que monitorar a caldeira. Você está hoje em dia numa Black Friday, você tem que monitorar se a promoção lá do bonezinho lá que você colocou no site, se ele está vendendo ou não, você tem que trocar a promoção por uma outra. Isso aí é dinâmico hoje em dia. Então, se o cliente tem essa necessidade de dados em tempo real, você posiciona a plataforma, por quê? Porque na plataforma você tem operações de baixa latência, como a gente viu no caso do Horizon de novo, elasticidade, você tem integração com o Fabric em real time, dashboards em real time, então tem uma série de proposições que você pode colocar aqui. Então, dessa forma, olhando para esses 6 pontos principais, você pode iniciar uma conversa e posicionar a plataforma de uma maneira bem interessante, que pode abrir novos negócios para vocês. Então, a gente falou dos bancos, né? Falei da lista das principais características dos bancos, a gente falou aqui do posicionamento que você tem que adotar para colocar essa discussão na mesa e começar a entrar num projeto que tenha dados envolvidos. E agora, para fechar, eu vou apresentar para vocês, eu acho que todo mundo já sabe, já ouviu falar e conhece, o Fabric, mas eu queria passar um vídeo aqui sobre o Fabric IQ. Tá? Os dados são combustível que alimenta a inteligência artificial, mas os dados por si só não são suficientes. A inteligência artificial precisa de uma compreensão do que os dados significam, como as coisas se relacionam e quais ações transformam insights em impacto. Apresentando o Microsoft Fabric IQ, a base semântica que une dados, significado de negócios e ação em uma única visão unificada de sua organização. Você pode modelar seu negócio usando ferramentas visuais sem código, para que as pessoas que conhecem sua empresa possam adaptá-lo tão rápido quanto ele evoluir. Criar entidades sobre todos os seus dados em um data lake, não apenas seus dados analíticos e modelos semânticos do Power BI, mas também seus dados operacionais, geoespaciais e em tempo real navegar pelo seu negócio da maneira como ele realmente funciona, não por tabelas e esquemas, mas por conceitos organizacionais. E, finalmente, elevar suas equipes e sua inteligência artificial para fazer perguntas, raciocinar e agir na linguagem do seu negócio, alimentado por essa visão unificada e ao vivo de sua organização. Acione ações em tempo real usando regras e capacite os agentes de operações de inteligência artificial para gerenciar seu negócio, porque agora eles entendem seu contexto. Conecte o Fabric IQ de forma perfeita com o Foundry IQ, unindo seu contexto de negócios em tempo real com conhecimento capturado em seus documentos e comunicações. Essa combinação da Microsoft oferece aos agentes desenvolvidos no Foundry um contexto inigualável, para que eles possam tomar decisões de confiança e otimizar continuamente suas operações para obter resultados superiores. De dados unificados para inteligência unificada. Este é o IQ no Microsoft Fabric. Os dados são combustível que alimenta a inteligência. Bom, a gente está posicionando, acho que todo mundo já sabe, né? A gente está posicionando o Work IQ, o Founder IQ e o Fabric IQ. E o Fabric IQ ele é construído em cima da nossa plataforma de dados. Né? IQ de inteligência, né? Todo mundo também já ouviu falar do Fabric. O que é o Fabric, né? Foi a evolução da nossa plataforma de Analytics, mas o que a gente está trazendo para dentro do Fabric são novas características que vão permitir o melhor uso da inteligência artificial. Então a gente está criando essa base semântica, e é uma base semântica de negócios. Num sistema analítico tradicional, a gente tinha lá a base semântica, mas assim, tabelas, entidades, então você precisava de um profissional de dados para operar. A ideia da Microsoft com o Fabric IQ é que a gente consiga trazer outros usuários, não só especializados, mas usuários de negócio para interagir com esses dados. Então a gente está buscando essa unificação semântica dos dados de negócio. A gente está agregando inteligência artificial para que ela traga insights realistas ali daqueles dados.
e os agentes dentro do Fabric, os Data Agents integrados com o Foundry, que é a nossa plataforma de agentes. Então o Fabric aqui ele vem para preencher, né, esse gap, e ele acaba sendo uma camada superior, acima do dado bruto, né, mas uma camada de inteligência. Essa é a ideia. Tá? E eu acho que posicionar o Fabric aqui hoje é algo que realmente vai ser diferencial para quem está operando aí no mercado, para os parceiros, para vocês. Por quê? Porque ele traz algo quase que único. Tá? Eu vejo poucas soluções no mercado hoje que conseguem ter essa habilidade de transformar dado bruto em realmente informação. Né? E a gente obtém isso através do Fabric IQ. Que vantagem que a gente tem? A base de dados do Fabric IQ é unificada, mas ao mesmo tempo ela pode ser distribuída. Então, com o Fabric, acho que todo mundo talvez já tenha ouvido falar do conceito do OnLake. Para quem não ouviu falar, é uma das características do Fabric que permite a virtualização de dados. Então, o dado do cliente está na AWS, o dado do cliente está no On-Premise, o dado do cliente está no Azure, não importa. Você vai criar uma visão unificada desses dados sem ter que mover dados, sem ter que copiar o dado da AWS para o Azure, etc. Então, você constrói essa base de dados unificada. Você tem dentro do Fabric IQ a possibilidade de usar modelos semânticos do Power BI e construir ontologias. Quem nunca ouviu falar da palavra ontologia, pesquise. Tá? O que é ontologia? É você realmente organizar os dados, não em termos de dados e tabelas e metadados, mas em termos de valor de negócio, de conceito de negócio. Então, por exemplo, um cliente é uma ontologia, conta corrente é outra ontologia, e eu crio umas relações que o cliente tem com a sua conta corrente. Então, esse conceito de ontologia ele abstrai num nível mais alto, num nível semântico, esse conjunto de dados. Não interessa qual que é a tabela, interessa que o cliente tenha uma conta corrente. Tá? E por que isso é importante? Porque para a IA, ele não quer olhar a tabela, ele quer olhar a semântica. A IA trabalha em cima de semântica. Então, dentro do Fabric IQ, a gente tem já essa preparação para você construir as ontologias. Isso realmente eleva a discussão, de uma discussão técnica para uma discussão de negócio. Outra coisa importante, o Fabric, ele é uma plataforma real-time, então ele suporta dados em tempo real. Tá? E você, conectando com as ontologias, você vai conseguir realmente dar contexto de negócio, a qualquer momento, em tempo real. Então isso também é um mega diferencial. Outro ponto importante é a integração, tanto com o Foundry quanto com o M365. Se vocês abrirem um Copilot Studio e observarem lá, tem um conector para o Fabric. Se vocês abrirem o Foundry e observarem lá, tem um conector para o Fabric. Você vai conseguir criar Data Agents que conhecem a ontologia e vai conseguir expor esses Data Agents para os seus agentes, tanto no Copilot Studio quanto no Foundry, e a partir daí criar soluções de negócio inovadoras. Então, realmente é diferencial. Tá? Agilidade com low code e visual, então assim, tudo super fácil de usar, e o licenciamento também facilita bastante. Então, realmente são elementos que ajudam bastante aqui no desenvolvimento de novos negócios e agregar valor realmente para o cliente. Tá? Bom, quase terminando aqui, a ideia é que a gente tenha uma otimização de custos com a adoção da plataforma, que a gente consiga criar um ecossistema integrado dentro dos nossos clientes. Vou ter vários tipos de capacidades, low code, pro code, se quiser codificar, tudo bem, dá também. E vou ter dados em tempo real, trazer valor. Então essa é a ideia de ter o Fabric IQ implantado dentro dos clientes. Por último, você vai somar ele com os outros elementos da plataforma Microsoft. Então, aqui a gente está falando de Foundry, mas eu comentei também do Copilot Studio. Você imagina, tem uma plataforma de dados unificada, onde existe um Data Agent que conhece o negócio, que entende os dados do negócio e que é capaz de expor ali para um agente do Foundry ou do Copilot Studio como uma ferramenta. Então, você pergunta qual que é a relação do cliente com a conta. Você não manda ele pesquisar em tabela e criar queries. É diferente a visão e é diferente a conversa. Tá?
Então, o nosso convite, né? Vamos discutir sistemas de dados modernos com os clientes, vamos discutir o Fabric Archive e o Foundry Archive, vamos encontrar oportunidades, ajudar os nossos clientes a criar novos negócios e avançar na sua plataforma. Ok? Essa é a mensagem principal aqui dessa sessão. Agradeço a todos e acho que agora a gente vai ter um intervalo para o almoço, então vamos aproveitar aqui daí para poder dizer boa tarde.